noite, boa noite, boa noite. Será que agora eu tô com som? Estou sem voz? E aí, Peu? Me ouve? Sim ou não? Sem. Rafael Piquete, Sofia Ferreira. Fala. Oi, Sofia, tudo bom, querida? Selma. Agora veio Rosiane, agora veio todo mundo. Agora. Vamos pra cima com este som, Rafael. Não só com este som, mas com outras coisas, né, meu amigo? Som ótimo, frequência lá em cima, alto astral, energia. Júlio entrou. Estamos ouvindo e lhe vendo, né, meu amigo? Deixa eu convidar a minha amiga, aproveitar que o pessoal chegou. Agora sim. Vem, Ana Paula. Boa noite, Júlio! Que saudade! Antônio, o pessoal saiu do trabalho. Cadê você, Ana Paula? Te convidei. Amo você. Eu também te amo, Sofia. Saudades. Cadê você, Ana? Vamos. Quem tem que falar é ela. Eu já falei muito no outro vídeo. Eu falei tanto que me tiraram a voz. Eu tô falando, viu, amiga? Fala, Ana Paula. Oi. Gratidão. Me Amiga da escutam? Bahia. Me escutam? Tá tudo bem? Sim. Ah, obrigada, Sofia. Clínica Renovar, Mar da Consciência sempre, né, Rafael? Isso, em Portugal, em Dubai, em Marte, em Recife, na França. Menina, o cabelo dela tá um arraso. O quanto o meu está pedindo socorro é o equilíbrio da Ana Paula. Não, o seu tá lindo, minha querida. Nem venha. Tá, estamos ótimas. Carlinha, Edith, sejam todos bem-vindos. Ana, vamos lá. Há uma semana estávamos juntas em aldeia. Hoje eu estive lá no Anjo do Poço. Uau! E é Não no dá pra mesmo ver. destino que o seu, você Sim. acredita? Como é? Mostra aí, porque não dá pra ver. Olha a camiseta. Lê, dá para ler? Ah, Quem não é. gosta de Nossa, bicho, bom sujeito não é. verdade. Não é? E eu achei Verdade. interessante é que o caminho é o mesmo de ir pro Aras lá, que foi o negócio Maria Madalena. Sim, é o mesmo lado da arena para mudanças no meu espaço. Exatamente, esse menino, que coisa, que chamado, né? Legal. É, Quase que eu passava ali para ver Flora, ver como é fama. isso. E Eu aí? vou convidar as pessoas aqui, porque Convida. tem gente perguntando nos grupos onde é a live, onde é a live. Aí... Peu, eu quero ver você no Mar da Consciência, viu, Peu? Por favor. Então, Peu tá aí. Peu é o DJ Peu, né? Ele tá aí, incrível. E ele tá me ajudando, viu, Ana Paula, a postar as coisas. Ele Preciso conhecer é, Peu, viu? Preciso conhecê-lo pessoalmente. Manda aí, Ana Paula, nos teus grupos, vou pro povo mandar. vir. Minha gente, chama o pessoal, Ana Paula vai fazer uma vivência. Vai deixar aqui um material tão lindo para vocês. Chama o pessoal. Pra gente começar a fechar o mês de julho, iniciar o mês de agosto, que o pessoal diz que é pesado e não sei o quê, e não sei o que lá. Vamos destruir, descriar esse negócio de peso, de leve no mês. Isso. Coitado do mês. Tudo escreveu. Né não? Não tem essa Isso. história, né, que o mês de agosto é um mês pesado. Ah, para algumas pessoas, né? Eu já desde sempre descrio essas coisas, não repito, né? Essas crenças Sim. e para mim mês de agosto é bem bom. Mamãe tá escutando, ele tá dizendo, ó. Ah, Beijo. tá, Marcela, minha Beijo, Marcelo. amiga, Ana, vamos lá. O que é que vamos. você tem para hoje? Que o Mar da Consciência vai acontecer, você vai estar aqui 26, 27, 28 de setembro. Quem quiser se inscrever, Ana fez um presente, né? Nos seus atendimentos, não foi? Promoveu Sim, aí. Quem quiser, quem participar do Mar da Consciência, ganha 50% dos atendimentos dela. A Ana Paula é sempre muito parceira. Muito obrigada, viu, Ana Paula? de nada. Vamos trabalhar para a gente lotar esses 400 lugares e ser uma festa linda. Linda, linda, linda. Nessa segunda edição aqui em Recife, vai ser, já foi linda a primeira, né? E vai ser Sim.
tudo tende a melhorar, né? Com certeza. Às vezes Então, nós não pessoal, somos mais as mesmas, né? exatamente. Ainda bem, né? Como os franceses dizem, todos os dias nós somos menos bestas do que ontem. Então, melhor. Ah, recebo. Pode terminar a live. Já guardei a frase do dia para meditar sobre. Então, é isso. Pessoal, quem não me conhece, né, pode ver aqui no meu perfil e também no perfil phd.anapaulaSamico. Lá no outro perfil, eu apresento o meu trabalho junto aos cavalos, né? Os cavalos para o desenvolvimento pessoal humano. E por isso, junto com o Mar da Consciência, para a gente levar essa expansão, não é? Para todo lado, para esses corações já em elevação. Então, eu estou com 50% em todos os serviços que eu desenvolvo lá na Arena para Mudanças, para quem apresentar a compra do ingresso do Mar da Consciência. Olha, você falou na França, sabe quem entrou aí? Micael Amado. Um português que me atendeu num restaurante maravilhoso, do lado do Castelo de Versalhes. Que Olha, graça. Ololó, Micael, salut, ça va? meu Deus, me deu saudade. Então, agora uma coisa, Ana, aproveitando que você falou, as pessoas acham que para você fazer uma vivência com os cavalos, precisa ser presencial. Não necessariamente. Por exemplo, Cris chegou agora, tá, Cris? Se liga nisso. Cris tem o filho dela, né, que tem autismo, alguma coisa assim. E essa questão dos cavalos, eles equilibram não só para quem tem alguma neurodivergência, para todo mundo que eu já fiz e tudo, mas você pode fazer um atendimento à distância, no digital. No sim, posso para um tipo de abordagem, que é a abordagem sistêmica, que fica mais conhecida como, quer dizer, para duas abordagens que eu vou explicar agora. A Explique. abordagem sistêmica que ficou mais conhecida como as constelações, né? As constelações sistêmicas. Então, eu via, né, o celular, a câmera, desde lá da arena, acontece de forma igual, porque, como a física quântica diz, né, é um efeito não local, basta ter a interconexão. Então, você está dentro de um campo de informação, não importa onde você esteja, você é afetado. E aí a gente pode fazer nessa abordagem. Então, já com a criança, com a pessoa, né, com autismo, né, com TEA, a gente tem um trabalho à distância que é energético, tá? Então, esse trabalho eu posso pegar uma âncora de solo, assim, uma âncora ou uma antena, como a gente chama, e a pessoa receber. Ou eu fazer um trabalho à distância e depois eu passo um relatório para a pessoa do processo, né? Do que foi trabalhado e do que, o que foi avaliado e visto e tratado através da dinâmica da biorregulação, né? Da bioenergética que então, tem essa forma mesmo online. Então, é só falar comigo e, e a E é gente. mágico. O Então, trabalho com os cavalos é mágico. eu já tive clientes que estavam bem distantes, vamos falar, até há uns 15 dias ou 20 atrás, eu fiz um atendimento com uma pessoa, uma francesa, e pronto, ela lá na França e fizemos o trabalho aí sistêmico, né? Os cavalos fizeram toda o movimento sistêmico para essa pessoa e via câmera e coloca um tripé e vai acontecendo, né? E vão acontecendo os movimentos. E você vai liberando. Que você pode fazer com a câmera, para que a pessoa visualize, né? E Perceba, receba naquele momento. E também você pode fazer todo o processo e depois narrar, fazer uma narrativa para a pessoa. Não é isso? isso. Isso. É,
tanto pode ser essa parte com os cavalos, como outras terapêuticas que eu tenho, né? Que eu exerço, assim, que eu faço. Eu trabalho com medicina energética ou terapias energéticas. E você vê, a gente fez aquela sessão do Psyche, né? À distância, e você viu o efeito que teve, né? Depois eu vou falar. Fale, cite todos, depois eu vou falar sobre esse. Então, eu também, aí tem a radiestesia terapêutica, tem um método procura cicatrizes, a abordagem dos códigos das emoções, enfim, eu trabalho com várias terapêuticas energéticas. Como seriam esses códigos das emoções? Agora me deu curiosidade. Porque quando eu falo os nomes, o corpo, quando expande, é porque eu tenho algo acima. O código da emoção é também por rastreio, e eu que sou o substituto da pessoa quando é online, ou com a pessoa. Então, também trabalho com o que eu vou falar hoje, assim, um pouco apresentar, e é a novidade que eu estou levando para uma da consciência, que é uma terapêutica chamada de ajuste de biocampo. Então, ajuste de biocampo, o que é o biocampo? É a nossa, é o nosso, como os antigos não, os povos, a sabedoria ancestral, hoje ainda os povos Munai, Quechua, enfim, os povos andinos sabem, todo mundo sabe que a gente tem um corpo, em algumas culturas chama áurico, e nas culturas ancestrais indígenas se chama corpo energético luminoso, ou Wiracocha, que é o nosso céu, né? Corpo energético luminoso, só que com L, o nosso céu com L. Então, esse biocampo é um grande campo de energia que circula a gente, que ele pode atingir até 2,40 m, dependendo de como você está em expansão. E aí, por exemplo, Jesus ele vivia em radiância, mas para isso ele precisava se recolher muito. Vocês lembram que ele sempre se recolhia, meditava para quê? Para equilibrar, harmonizar o seu biocampo, para ele poder, porque todos nós temos esse corpo de luz, somos luz, né? Temos uma assinatura energética. Então, quando ele entrava em radiância, o biocampo dele se expandia tanto que até, assim, lógico, tocar na roupa e ser curado como aquela mulher, né? E também a distância, assim, na distância de 2,40 m ou mais, né? Sim. E esse biocampo, ele não é visível ao olho humano, mas quem é ligado à terra e quem é terapeuta, por exemplo, um reikiano, sabe. E você sabe a temperatura de alguém quando você está perto de alguém, você começa a sentir o calor, aquela entrando em sintonização, né? Com um outro biocampo. E você sente várias coisas, né? Às vezes a gente está num lugar, mas nem conhece a pessoa, mas ou já fez aquele tchum, ou fez aquela retração, não é? Em lugares também, objetos, então todos temos esse biocampo, né? Então a terapia do biocampo envolve várias abordagens, mas uma específica que é a regulação pelas frequências. Então, frequenciar o seu corpo. Né? Então, Ô, como a Paula, gente faz isso? A gente vai falar. só uma pergunta para você pegar o gancho que Rose Tá? perguntou. No método procurando cicatrizes ou através do biocampo, enfim, não sei, qual a dor, ou enfim, está ligada a miomas? Olha, a gente vai atrás da verdadeira causa da somatização, que muitas vezes, porque são memórias, tá? Nós somos uma coxa de retalhos de memórias, é muito pela psicobiologia, e o seu corpo vai acessar através dos testes musculares. Hum, Existe na medicina germânica, né, que
dependendo da célula, dependendo da constituição dos mioma, assim, do lugar, do tecido, o corpo tem um sentido biológico para desenvolver aquilo. Normalmente, juntando com a visão sistêmica, miomas são os não nascidos, os excluídos, tá? Tá vendo, Memórias Rose? transgeracionais de filhos desejados, mas que não puderam vir. E a gente, nas fidelidades invisíveis com nossas ancestrais, né? E com os homens também, porque muitas vezes as mulheres usavam da gravidez para prender os homens. Então não está só ligado às mulheres, né? Existe essa leviandade oculta né, que acontece em determinado momento, como um homem comum e uma mulher comuns, que estão ali num emaranhado e que... Então, esses miomas normalmente são memórias de, de seres não nascidos. Né? Olha o que ela falou, faz sentido. Perdi 3 gestações. Olha, então Então, eles Rose, ficam ali na memória, tá, Rose? E tem como liberar isso, tá? olha. E Rose, que já vem para uma da consciência, se quiser Pronto. depois procurar a Ana Paula antes disso, fique à vontade. Isso. Vá, você faz parte do nosso grupo Ana Flix, vá-se embora conversar com a Ana Paula, que a Ana Paula é uma querida. Ana, vamos, segue. Então, você estava falando do biocampo. E você falou uma Então, coisa bem interessante, que eu queria fazer um parêntese, que você falou de Jesus, né? Que tinha um biocampo imenso, intenso, né? Que conectava, curava, expandia, mas ele buscava também, necessitava de um momento de recolhimento. E que hoje em dia é tão desafiador, né? exato, Você ter seus momentos de recolhimento. O pessoal já estranha, já pergunta, cadê você? Você sumiu, você... exato, A gente se exato. cobra muito, né? Além de ser, sempre foi para as culturas, é perigoso quando a gente volta para dentro. Por isso que Jesus era perigoso. Porque imagina, Gostei. né? Porque ele era um canal, né? Ele veio com a consciência expandida. O que é que causou? Muito medo, né? Então, se eu olho para dentro, eu vou ser crucificado. Se eu olho para o Literalmente. meu potencial, se eu digo, quando ele diz eu sou o caminho, é para a gente ser igual a ele, porque já somos. Mas, o que é que se entendeu? Tem que ser cristão, viver na dor, na falta, na separação. No Não foi nada sacrifício, disso que ele veio dizer. No sacrifício, na cruz, na sangrando. Como luta, é que assim? Eu tô suando sangue, né? sangrando, tô na luta. Vamos acordar, tem que matar um leão. Eu não faço, não. Oh, Por favor. bichinho dos leões. Mas aí, voltando, é verdade isso, né? Como é interessante você ter essa leitura do Cristo, do Jesus, desse avatar, né, de luz, de conhecimento, e a gente se apoderar e se empoderar desse conhecimento, né? Sim, Isso. Então, continue. porque poucas pessoas saem porque é pecado você ir saber mais das coisas, e saber mais de você, né? Então ficou como o pecado. Então não se sabe da vida de Jesus, por quê? Porque é vantajoso. Desses 20 anos que ele passou, mais de 20 que ele passou sumido. Não, ele estava desenvolvendo no, no, ali na Índia, encontrou no caminho com um grande mestre yogi que ensinou ele a despertar o curador interno e fazer isso nas pessoas. Então, o toque de Jesus curava, né? Ele pegava em areia e passava no olho da pessoa. A pessoa voltava a enxergar. Então, ele despertava agora de quem queria, né? De quem queria. Sim, é uma Porque escolha. é uma escolha. É porque Judas mesmo, com as contrações dele, cleptomania, falsidade, não quis, não entendeu. Além de não ter entendido, dentro dele ele não pôde dar esse sim para abrir,
para algo mais expandido na vida. Então, ele não tendo Cristo do lado, ele escolheu ser assim, Fazer fez do uma outra jeito escolha. dele, né? É, É. E o interessante, Ana, é que, tipo, eu fico analisando, né? A gente mudou tudo é o campo, né? foi. É o Mas campo. a gente vai É o chegar. campo. Temos... O que é que acontece? Jesus, né, passou naquela época ali, mas seguir ele realmente. Teve muitas histórias pontuais, as perpetuadas, né? Que é Uhum. passada de geração em geração. Mas são muito poucas, né? Em Isso. proporção a toda a grandiosidade e potência de Jesus. E veja, Jesus passou ali, mas só 12. Só que eu digo assim, 12 realmente engajaram de É estar isso. ali, de estar ali. Né? Vê como é desafiador ser E dentro expansivo. desses 12, só uma, Só uma lady. só uma tinha uma conversa do nous, compreendia, escutava, entendia, que é Maria Madalena. Porque Jesus ficou angustiado já cumprindo a missão que tinha que fazer, ele ficou angustiado porque ele fazia, não é possível que eles não compreendam o que eu estou falando. Porque Ah, Jesus! ele falava algo além e tudo bem, eles não compreenderam, né? Mas estavam engajados, Pelo né? menos isso. Pelo menos, Estou mas sabendo bem Maria o que é, mas estou Madalena, aqui. ela compreendeu, ela, ela, ela tinha a inteligência do entre, né? Do encontro, né? E justamente entre as consciências, que é esse nous, que é, o grande encontro, né, entre as pessoas, o biocampo, é o que é a grande inteligência, né, Pois do é. Ô, Ana, estado nós. você falou muito isso lá no encontro de Maria Madalena e está sendo maravilhoso você trazer aqui para outras pessoas, né, que não estavam lá. Essa questão do nós que você vai Nós. falar. Eu queria que você explicasse de onde vem essa origem, né, que a gente fala o mundo de nós, o reino de nós, né? Isso. É, e isso tem muito a ver com esse mar e desse biocampo que você falou, que a gente, cada vez pela nossa sensibilidade, a gente está mais imerso e perceptível a esse biocampo. Sem precisar Isso. ser um Jesus, assim. Como eu digo sempre nas lives, o campo do entrevistado no dia, eu já entro no campo no dia. Tanto é que Isso. eu fui para a mesma rota que você me levou. Exatamente. Entendeu? Eu entro no campo, veja o que é o biocampo, veja como a gente está envolvido num campo energético e até as nossas rotas são designadas, os nossos ditos destinos, eles são Isso. designados pelo esse biocampo. Por isso que a gente tem Isso. que ter muito cuidado nele. Mas fale, professora, fale do nome, senão vamos embora. Falando do nous, né? O nous Nós. um conceito da filosofia clássica grega. O nous é a inteligência do entre. É, nem eu só sou eu, mas eu sou o eu outro também, sem nenhum filtro, sem nenhuma mente outra. É como se a gente, falando de biocampo, é como se a gente entrasse na mesma sintonia e, e de forma invisível, entrasse numa coerência, numa inteligência maior. Então, isso faz o corpo da gente vibrar diferente. E junto é o divino, né? É o divino em nós. Primeiro acessar o divino em nós e depois poder o divino em nós é também esse encontro do outro. A gente está cheio de eus, de Deus, cheio de eus, para numa única consciência, né? É o estado nós dentro da gente. E isso a gente exercita numa meditação.
Você tem alguma Isso, prática? Você é nesse seu trabalho de biocampo, você exercita isso? isso, também. Tudo a gente pode, tudo, se a gente tem um biocampo, todos temos, quando a gente Sim, entra em relação, a gente precisa de ter os ajustes, né? sim, E só que isso se faz de forma invisível, inconsciente. sim. Então, quando eu estou em corregulação com você, quando eu faço um trabalho de corregulação com você, por exemplo, estabelecer uma comunicação com o outro. Isso é um rapport, é o estabelecimento da comunicação. Mas, quanto mais eu for assertiva nessa comunicação, porque a comunicação, ela é esse encontro, essa encontro biocampo é 95% não verbal. Não passa pela mente. Então, e acontece com todos tudo o que é vivo. Então, por exemplo, as plantas. A gente, quando toma um floral, por exemplo, qual o efeito que ele tem no nosso corpo? E um médico, o Eduardo Bach, ele percebeu isso. Hoje a gente tem tecnologia que sabe a frequência da planta e a gente pode ouvir através de um jogo das frequências lá, tem uma música, a gente pode saber a música daquela planta. Então, foi visto, por exemplo, então esse encontro do biocampo é um encontro que, quando um está numa frequência mais expandida, ele pode curar o outro. E, por exemplo, os cavalos. Os cavalos têm um campo eletromagnético do coração 5 vezes maior do que o nosso. E a isso, o biocampo deles gira em torno de 450 Hz para mais. Nós, quando estamos muito saudáveis, estamos assim, 144, 200, né? Mas normalmente vibramos 50, 60, que é nesse peso, nessa densidade da dor, da falta, da raiva, enfim, da disputa, do medo. E esse encontro de biocampos, ele por isso que às vezes a gente fala, aquela fulana, ela, numa intenção de uma coisa, porque a macumba é uma intenção, é um pensamento forte. Se a gente tem um pensamento forte, a gente sabe que as palavras têm poder, e a gente tem um pensamento forte, aquele pensamento vai atingir. Verdade. Agora, se a gente canta, se a gente escolhe um fazer que é uma coisa que nos deixa, primeiro, num estado mais elevado, a gente vai passando isso, né? A gente vai Sim, contaminando. sim. Então, é aquela coisa do efeito borboleta, né? Que a asa de uma borboleta, em conjunto com outras, está afetando todo o planeta. Então, para quem escolhe a consciência, quanto mais pessoas fizerem um movimento, nem que seja um passinho, mas eu ainda não cheguei lá. Sim, mas você começou o movimento. Eu observo muito assim, você que é terapeuta e atende as pessoas, às vezes as pessoas querem um passe de mágica. Querem ter uma sessão, ou querem fazer um tipo de procedimento, ou enfim, e ter um resultado. Mas o resultado não existe resultado, né? Existe Não, processo. porque existe processo e existe toda uma tecnologia muito simples, muito de executar, que ah, faz esse ajuste mente e corpo. Sobretudo, na parte física, né? Na parte do nosso corpo físico. Lembrando que os aspectos físicos, mentais e emocionais, né? O nosso corpo Sim. faz parte desse biocampo. Então, são práticas muito simples. O ato de respirar. Se você estabelece uma respiração assim, antes de sair da cama, e que se você faz 5 minutos de um processo de respiração, por exemplo, a gente vai fazer daqui a pouco um ajuste de biocampo simples que vocês podem repetir, Ótimo. mas se você acorda e você passa,
pode dar 2 minutos, porque aí vai começar com 2 minutos e vai aumentando. Então, Sim. se você acorda e você inspira mais do que expira, você inspira, inspira pouco, não esvazia, esvazia pouco, inspira de novo mais, inspira. Então, esse ato, você está informando para o seu sistema nervoso autônomo que, que você está conectado com a vida, que você quer botar a vida para dentro. Então, seu sistema nervoso autônomo já vai começar diferente o seu dia. Aí, como o cérebro aprende rápido, durante o dia você vai voltar, relembrar desse padrão. Mas eu estou escolhendo tomar a vida. Aí, quando for à noite, você faz o contrário. Passa de 2 a 5 minutos expirando mais do que inspirando. Aí vai soltando. Aí o corpo ele vai desacelerando. E o corpo vai desacelerando e aí vai ajudando o sistema nervoso autônomo a dizer: uau, agora estou soltando, liberando, posso relaxar e dormir, Posso repousar. repousar. Ô, Porque Ana, já saiu do sistema de luta e fuga que a gente está, sobretudo na vida urbana, a gente está o tempo todo de forma afastado de qualquer natureza, dos ciclos. Não tem noite. Como é que a gente quer ter um bom sono se a gente não faz noite em casa? A gente não diminui a luz a partir de uma certa hora, para que o hormônio comece, a parte neuroendócrina comece a atuar para preparar para dormir. Nós somos a espécie que não dorme quando tem sono. não dorme quando tem sono? Dorme, a gente não dorme, a gente não tem que trabalhar e estudar. É. Quando o sono chega, a gente foi adiando o que o corpo estava falando, foi se distanciando do que o corpo está falando. Para nós, o ser humano hoje, você dizer que tem preguiça, preguiça não é preguiça de procrastinar, é aquela preguiça do corpo, sabe? Que tá ainda se organizando, é vergonhoso. Você dizer, tô com Pois aquela é. preguicinha, se Aí acha que é espreguiçar. preguiça, quando o corpo é natural, gente. O corpo quer naquele momento ter uma pausa. Você reorganiza seus horários, né? Mas para você sentir o seu corpo e escutá-lo, né? Então, como você vai ajustar a sua frequência, aquilo que você vibra, se você não escuta a ferramenta aqui, onde A você está máquina, encarnado, né? encaixado. É, É bem interessante isso, porque isso vai, se a gente escutasse, tanta coisa se ajustaria, né? Alimentação, escolhas, conversas, né? Círculos de amizade, enfim, tanta coisa. Se a gente ouvisse o nosso corpo. Hoje em dia a gente come sem pensar. Assim, a maioria das pessoas, né? Come sim, para saciar outras fomes, outros desejos, outras, sim. né? É muito É interessante. Eu assim, fiz o processo com você, como é que chama? Psique, né? tais que. Tá. Deixa eu escrever aqui. Escreve, minha gente. Quem tá aqui, quem vai assistir essa live, se puder fazer com Ana Paula Samico à distância. Minha gente, o que foi aquilo? O Psyche aí Sai o aqui. pessoal vai querer saber, né? Vai, O explica. Psyche é uma ferramenta onde a gente vai atuar no subconsciente para saber quais são, para saber não, identificar, na verdade a gente já sabe, as crenças limitantes e transformá-las em crenças funcionais, através de equilíbrios, né? Tem alguns equilíbrios do Psyche, o que eu fiz com você foi o equilíbrio de ligação com a vida, mas existem outros, o equilíbrio da solução, da resolução, o Oxe, eu já quero equilíbrio. fazer. Então, você vai trabalhando as crenças através de teste muscular. Quando é à distância, aí mais uma vez eu sou a âncora, né? Eu entro em substituição, eu pergunto se é apropriado, se é seguro, né? Se o seu corpo está pronto, disposto, capaz e o meu também está pronto,
disposto e capaz de substituir. E aí foi muito engraçado, porque aí Ana Paula, substituiu Ana Paula. Aí Aí eu a tive, turma lá em cima ficou Ana Paula, substituiu Ana Paula, ela teve que entrar no foi, aí sobrenome. o eu superior, eu disse, espera aí, qual é a Ana Paula agora? Aí foi engraçado, não foi? Mas estabelecemos a comunicação nesse nível, entre subconscientes, e foi bem bonito, né? Foi lindo. E quando eu voltei, até minha fisionomia estava diferente. Tava diferente, completamente. A energia também. Aí, justamente, ajustou. Essa é uma também, uma ferramenta que a gente pode chamar que ajusta o nosso biocampo, né? Sim. Então, você estava em um outro, com a outra frequência. E deu saudade. E aí, depois foi muito interessante que depois que eu fiz esse acesso à frequência, eu tô falando de mim, minha gente, que é uma possibilidade para vocês, né? Vocês que buscam Uhum. tanto multidimensionalidade, outros seres. Nós somos seres infinitos, então tem fractais nossos em outra dimensão. Muitas vezes Isso, esses encontros multidimensionais é de nós com nós mesmos, com algum exato. fractal nosso. Então, eu acessei meus fractais de outra dimensão, da minha família multidimensional, e eu atualizei a energia deles. E quem disse que eu queria voltar? E de lá para cá, e daquele tempo em diante, todo esse acesso multidimensional se abriu para mim, como se fosse, pronto, agora a gente já pode se aproximar. Então, muitas vezes, eu vejo as pessoas participando assim de encontros, de movimentos, de reflexões, muito no cognitivo, sabe? Agora, fecha o olho, você vai se conectar com o ser multidimensional. E eu não sei, pode ser uma coisa minha, sabe? Fica uma coisa muito, eu acho que vira muito criacional, pode-se dizer isso? É, fica. Como é que chama? Fica muito num campo imaginário, Isso, do imaginário. Então né? você vai buscar no seu repertório do seu Isso. HD o que tem no seu imaginário e dizer, ah, eu vi aquilo, eu vi um bicho E, comprido, com as antenas assim, com as orelhas assim, porque no seu, né, no seu repertório tinha aquilo ali no seu HD. Aí você pegou. Mas quando você sai nesse campo, né, multidimensional, não cognitivo, que você entra numa frequência mais sublime, você não tem como controlar. não. É tudo muito simples, através da respiração, através de abordagens, assim, onde o seu corpo é que está dizendo, não é a sua mente. Então, é o seu corpo, né? Isso. Então, o seu corpo tem memórias, o seu corpo traz memórias que você, por exemplo, uma cliente, o caso dela é uma cliente oncológica, né? Então, a gente está cuidando e ela com memórias no útero. E a gente perguntando o corpo dela, perguntando quando foi fazendo, precisamos saber um pouco mais, sim. E aí foi vendo uma substância. Aí uma substância, mas aí eu perguntei entre as substâncias, aí tinha, era o que? Uma substância química através de medicamento? Não. Aí perfume, Não. perfume. E aí eu perguntei, aí ela tem algum perfume? Na hora, quando eu falei perfume, aí esse Veio. perfume era masculino. Chega, aí o corpo fala, o corpo responde na hora. E aí o perfume, porque tinha essa memória, porque tinha desse homem, na verdade, desse bisavô, para você ver. E, enfim. E aí a gente limpou, foi lindo, e, e essa memória estava afetando o útero dela. É muito forte, é muito forte. Se as pessoas soubessem, porque às vezes a gente fica, né, ali naquela, porque foi, porque eu tenho. E um trabalho como esse vai na raiz. Vai na verdadeira causa da somatização. Então, é uma sensação, é uma emoção, é uma crença. Qual o holograma? E qual holograma foi instalado? Qual a informação?
temos muito hologramas, e como você falou, em fractais. Então, essas terapias, elas trazem informações de um cérebro reptiliano e do inconsciente, e aí elas ultrapassam o cérebro emocional e o cérebro mental, cognitivo. Né? Temos 4 cérebros. Os povos originários, a sabedoria, sabe. Então, o que é que a gente precisa acessar? Esse neocórtex aqui, que nós, só humanos, temos. E aqui é o cérebro de Deus. É aquele que deixa a gente num estado que é o que chama pareidoilia, por exemplo. Quando a gente olha, contempla, que a gente olha para uma nuvem, e aí vê tantas formas na nuvem, que a gente vê a beleza, né? A beleza. Então, o povo navarro, por exemplo, a vida deles é uma oração. É a oração da beleza. A beleza com a qual eu vivo, a beleza pela qual eu vivo e a beleza com a qual eu construo a minha vida. Então, se você já olha para a vida sendo a beleza, você está aqui. Então, você aqui, você consegue perceber, aumentar o seu campo de percepção e ele chegar até extrasensorial. Por exemplo, uma xamã conhecida, a Kendry, do Peru. Quando a gente teve uma chamada assim de vídeo, ela olhou para mim e ela fez. Eu vim até de roxo por causa disso, porque já sabia que ia falar nela, porque ela fez: Ana, seu corpo luminoso é lila, é roxo. Aí eu digo: eu tenho uma suspeita. Aí ela: nossa, é imenso. Então, as cores, entrando nessa frequência, a cor roxa é a cor, vamos dizer assim, é uma frequência alta, é a cor da compreensão. A gente compreendeu tudo. É mais alta do que o amor da mente. A frequência da alegria, quando a gente sente a alegria no nosso corpo, a gente entra numa frequência maior do que a do amor da mente e o amor que a gente acha que é nesse planeta. Porque o amor é tudo, né? O amor é o universo inteiro. Sim. Mas o amor, para você ver como a mente interfere, como a gente concebe o amor, o que é amar? É complicado. Esse amor que a gente conhece é complicado. Então ele baixa a nossa frequência. Ele baixa a nossa frequência, porque o nosso amor é cognitivo. Agora, o amor de avó não é não. Não, eu não estou brincando não, sabe por quê? Porque eu tinha muita curiosidade de saber o amor, porque eu amava tanto a minha avó e ela me amava. Era uma coisa assim que era ressentida, né? Por todo mundo. E aí eu ficava, quando eu for avó, será que eu vou ter isso, assim, né? Vou sentir. E aí eu fui avó, e aí eu entendi tudo. Porque é aquela coisa assim, ó, é aquela coisa. Aí, como eu sou muito cabeção também, aí eu fui ver, aí surgiu uma pesquisa com mais de 200 mulheres, uma parte delas era avó e outra parte era só mãe. E fizeram o PET scan para ver quais as áreas do cérebro delas ficava estimulada quando elas viam fotos dos seus filhos e quando ela via as fotos dos netos, com quem já era avó. E aí viu que as mães que viam dos filhos as fotos, era estimulado um cérebro emocional, mas na parte cognitiva. Ou seja, a gente ama cognitivamente. A natureza é muito linda. Porque se a gente não tem uma cognição para orientar aquele ser menor que nós e dizer, vai por aqui, Sim, isso, dizer isso, né? não, mesmo Então a querendo dizer gente tem sim. que amar cognitivamente. Ok, mas o amor, aí, quando fizeram a avó, aí era só no centro, uma parte era do cérebro emocional era estimulada. Era amor puro, porque é um amor sem a cognição. Então, esse amor sem a cognição é aquele que transborda, é aquele que deixa na gente num tom puro. Aí esse sim, esse eleva a nossa frequência. Mas quando a gente pensa no amor, não sei o quê, às vezes é difícil. Por isso que às vezes a gente vai para um seminário, uma coisa assim, a gente sente ali, mas e depois? Depois a gente vai
entra no vício emocional, que também é um vício neuroendócrino. Então, o nosso cérebro está viciado em sentir aquela emoção. Gatilhos todos os dias, gatilho para reclamação, gatilho para pedir. pedir, né? Para ser vítima, porque ser vítima da Ibope, Ou quando ser vítima é a pior coisa que você pode fazer, né? E aí a gente não, nós mulheres, por exemplo, a gente, Dr. Gabor Maté, né? Leiam um livro dele, minha gente, que é esse, O Mito do Normal, deixa eu tá? anotar. É esse aqui. Tá até aqui em cima, porque é esse aqui, ó. Por favor, sobretudo nós mulheres. O Mito do Normal. Ótimo. Ele fala que as emoções, a autenticidade das emoções. Nós mulheres bloqueamos muito, porque tivemos toda uma cultura. Mas, enfim, ele fala da raiva autêntica e saudável. Porque a gente tem que ter uma raiva saudável. E em algumas terapias, quando o terapeuta sabe, ele vai buscar essa raiva visceral, porque é a raiva tipo da leoa, que é a hora de realmente mostrar a sua força, mostrar os dentes. E basta, por exemplo, uma técnica, minha gente, basta a gente mostrar os dentes e fazer tendão com os pés, ancorados mesmo com a terra, e cavar, e depois jogar, você vai ver que o seu corpo vai ter um aumento de energia. Então, você está simulando um ataque. Que aí qual é o ataque que a gente faz? Sedução, plástica, e não sei o quê, e, sabe? Mas na verdade a gente está sendo leviana com a gente mesma, ultrapassando, não está autêntica, né? Está fingindo, tá numa forma de sedução que não é uma coisa idealizada, né? Sim, Sobre que tem uma nós. hora que cansa, né? E uma hora que E cansa e o está no corpo estado. sofre É. muito. E está no estado de sedução cansa, né, amiga? Pelo amor de Deus. Exatamente. Cansa. Uma horinha ainda vai lá fazer um. Sim, Vai claro, direto, porque tem ninguém até, aguenta. até para ter a dança do acasalamento, os animais fazem isso, né? Mas imagine os bichinhos dançando. Ó, tá vendo que a natureza ensina? Tem a hora. É. Tem a hora que a fêmea faz, sai daqui, senão ele morde, ele Eu, mata. eu tava vendo que os sapos, fêmea, sapa, né? Sei lá, chama sapa. Tem uma espécie que quando ela não gosta do macho que tá vindo cortejar, ela se finge de morta. Ela deita lá. Com a barriga pra cima, morta. Eu digo, Ai, vamos me fingir de morta, minha gente. ó, essa biomimética, né? É a biomimética. Eu digo, eu vou biomimetizar essa sapa aí. Coisa interessante. Que sapa sabida, rapaz. Tô mortinha, nem venha. Nem vem. Ai, Ana, vamos, a gente tem 8 minutos. Vamos, Ó, como é que tem algum tipo de terapia? Eu achei interessante esse negócio de você fazer uma sessão para você desenvolver essa parte da frente. tem. Eu vou. E olha, a Eu cura vou. hoje, a cura é exatamente por biorregulação e biorressonância, tá? Sim. E a gente mudar as frequências e as crenças e as emoções dentro da gente, juntando, e os cavalos, eles são ímpares em perceber isso no nosso biocampo. Sim. São ímpares. E eu ia falar uma coisa, mas bom, fugiu. Tem um Bom, exercício, Ana, para tá. fazer. Eu quero fazer esse negócio aí para desenvolver isso aqui que você falou. Sim, Vamos marcar? vamos. Sim. Sim, aí eu ia falar pelo som, né? A cura Sim. hoje é frequencial, porque via ressonância vibratória, num campo de ressonância vibratória, a gente, por exemplo, o radiofrequência hoje já estão eclodindo tumores, né? Quando se descobre até um certo tamanho por radiofrequência, ou seja, por onda vibratória acústica, né? Então, frequências de solfégio, por exemplo, vocês vão lá
no No streaming YouTube. de música de vocês e busquem as frequências 432 Hz, 528, 926, enfim, vão colocando no ambiente, não precisa ser audível, mas você vai ver como a sua casa, você vai mudar com essas frequências. E também cada frequência, tem os meridianos e os chakras, tem a sua frequência. O 432 Hz é a frequência do chakra cardíaco. Então, Ótimo. escutem música. Tem um canal que eu gosto muito, que é um rapaz, que ele tem altas habilidades. E o canal é AF Frequências. AF frequência, que no YouTube é? É no YouTube. E ele tem frequências para tudo. Eu estou usando, inclusive, com essa cliente oncológica, frequência para, inclusive, para bioma, frequência para. E tem um aplicativo também, Que que é o massa. Zapper, que é que é um aparelhinho HiFi que você instala que você instala esse aplicativo no seu celular e tem frequência para tudo. Frequência para você está com anemia, frequência, você escuta, faz aquela série, frequência para câncer, nível 1, 2, 3, para tudo. Você Para ansiedade, para agonia, para tá com dinheiro. acne, tá com acne. Põe lá. O nome do aplicativo eu vou botar aqui. É o Z. Bota aí. Tá em inglês, mas dá para você vai no Google e traduz. ZAPP. E você baixa ele, aí vai em sequências. Aí tem milhares de sequências para várias coisas do seu corpo. Para desenvolver células tronco, para alguma coisa no pulmão, enfim, para no olho, tudo. E esse canal no YouTube, ele tem várias frequências, inclusive para melhorar o sono. E os depoimentos, eu não dei o depoimento ainda nesse canal, mas eu vou dar o meu depoimento do acesso às frequências que ele está colocando, que melhorou muito em uma questão pulmonar que eu estava. E é Então, muito importante isso, porque a gente sabe, né, Ana, que hoje em dia esse negócio de frequência, como tudo, né? O sim, desafiador é isso. É que tem muito de tudo, e às vezes você ouvir frequências que você não sabe a a procedência procedência. pode Aí tá lá causar. bonitinho no canal, 70 e tantas mil, mas por trás tem um som, um som subliminar que tá ali, que você não escuta, tá? Não é audível. Só para quem tem uma audição assim, muito. Eu, por exemplo, que tinha, agora nem tenho mais, mas eu tinha o ouvido absoluto, eu escutava em 0 decibéis. Eu era fonoaudióloga, né? E na faculdade foi fila para fazer audiometria em mim, para ver que eu escutava em algumas frequências eu escutava em 0 decibéis, não todas. Nossa. Então, tem som que está ali, por exemplo, o primeiro desenho, som e imagem, o primeiro desenho de Walt Disney, numa brincadeira entre os desenhistas, passou o Mickey e a Minnie em situações assim, tipo, pelados, mostrando que ele tinha um pintinho, né, a pitoquinha e tudo, e ali tinha uma imagem subliminar. E a mesma coisa acontece com o som. O som, aí justamente foi importante você falar, Ana Paula, por exemplo, músicas. Você pode gostar de um cantor, eu amo Caetano Veloso, mas quando eu escuto, aí tem uma música que é do disco Abraçaço, que ele faz assim: fico triste, tão triste, o lugar mais triste do Rio é o meu quarto. Eu não escuto mais essa música. Não, pelo amor de Tem. Deus. Então, vocês procurem ver o que é a informação que é essa música. E, por exemplo, tem gente que se casa com a música, que eu esqueci, do Coldplay. Aquela música
Não tem nada a ver quando você traduz para. É aquela que é É do decolando a aleluia. cabeça. Aleluia. Aleluia. Não, Aquela tem uma que música é linda, que eu gosto é muito de uma do depressão. arranjo. O arranjo é muito bom, Bem né? Mas psicodélica. ele fala da questão da queda da Bastilha, É, de guerra. Eu digo, meu Deus, é. não é? Pois é. Então vamos ser criteriosos e é importante também em canais sérios, vocês vejam procurem ver qual o canal sério para vocês terem a experiência de elevação mesmo, de frequência, né? Exatamente. Teve uma vez que, só para a gente fechar e você fazer seu exercício, uma vez uma moça estava, acho que eu estava em Goiânia, em algum curso, a gente estava falando sobre isso. E estava uma família, todo mundo no carro cantando uma música internacional e ninguém sabia a tradução, nem tal, e a frequência. E de repente, estava todo mundo alegre, a pessoa botou o som alto para todo mundo ficar alto astral, não sei o que lá. Daqui a pouco Sim. começou a confusão dentro do carro. O homem É, bateu com o carro. Foi um é, estresse. Aí ficou se observando. Uma das pessoas foi é, pesquisar. Assim, minha gente, olha o que a gente estava cantando. é. Imagina, aí entra numa onda, essa onda, imagina a minha frequência, tá? A sua, e colapsa, né? E aí acontece, Colapsa. faz o movimento que for, ou para expansão ou para aquela contração ali, para aquela experiência. Aí você, eu Imagina, fui vítima, fui imagina vítima. o show, o povo tudo cantando, 1.000 pessoas. É tudo Exatamente. que um louvor. É, exatamente. Não, pra gente cuidar. Vamos, Ana, vamos. Vamos fazer Vamos. nosso exercício. Alguém, Maravilhoso. alguém tem alguma pergunta, O alguma povo tá coisa? calado, viu? O É, povo de repente calou-se. Foi porque a gente foi falar de Maria Madalena. E tu acredita que tem. quando você estava falando, antes de você falar de Jesus, eu peguei, não sei por que, me deu vontade de inalar um óleo essencial. Ó o que vem. Aí depois você entrou em Jesus. Ó qual foi? Vê se tu consegue ler. Olha, o Frankenstein, né? Frankenstein. É, Sim. tá para outra live. Isso. Vamos. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se vocês escutam. Isso para dormir bem hoje. Isso. Conseguem ouvir? Bem demais. Então vou baixar um pouquinho. Então vamos sentando confortavelmente. O objetivo desse exercício é para a gente reequilibrar o campo eletromagnético, tá? Reduzir o estresse e alinhar os centros energéticos do corpo. Então vamos desacomodando. Se possível, reduziram a luz. Deixa eu baixar aqui. Até reduzir a luz. Deixa eu só baixar aqui. Melhorou? Tá ótimo. Estava Já muito alto. entrei no. Ui! E agora vamos inspirar profundamente pelo nariz, numa contagem de 5 segundos. Fechar os olhos. E expira pela boca 5 segundos. Mais uma vez, inspira. Como se contasse até 5. Solta pela boca 5. Novo, inspira. 1, 2, 3, 4, 5. Solta. 1, 2, 3, 4, 5. Inspira. 1, 2, 3, 4, 5. Solta. 1, 2, 3, 4, 5. Façam mais 5 vezes no tempo de vocês.
E agora, visualize uma luz dourada fluindo no topo da sua cabeça. Essa luz dourada é o seu 8º chakra. É ele que constitui o Viracocha, o seu corpo energético luminoso. E agora, o Viracocha, essa luz dourada, ela flui de cima da cabeça e vai para o centro do seu peito. Sinta. E agora mentalize, sinta seu coração transbordar. E reconhecendo que eu sou harmonia. Eu sou harmonia. Meu biocampo se alinha com o bem-estar integral. Visualize essa chuva dourada como um redemoinho do seu coração, no seu coração, e vai se espalhando pelo seu corpo todo. E essa luz vai se expandindo e fazendo de você um casulo vibrante e dourado. Sinta esse campo se expandindo e ele está pulsando em coerência com a sua respiração. Deixa expandir na consciência de que eu sou quem eu sou. E isso é o suficiente. E essa onda dourada vai expandindo, ampliando, como se você visse que ela baila em ondas, para frente, para trás, mas vai cada vez mais expandindo no seu corpo. E agora visualize o seu Viracocha, ou o seu biocampo, interagindo suavemente com o ambiente, atingindo e emanando equilíbrio e recebendo de volta tudo o que nutre o seu ser. E uma gratidão silenciosa preenche todo o seu biocampo agora. Uma gratidão profunda e silenciosa. E você volta agora tomando consciência do seu corpo, do ambiente, e vai abrindo os olhos. Ai, que coisa boa. Cícera, ela gostaria de uma indicação de áudio para o seu filho de 7 anos, que mesmo com o uso de melatonina não consegue dormir a noite toda, acorda umas 3 vezes à noite. Vou naquele canal que eu falei, AF Frequências, vou colocar aqui. Eu acho que é assim. AF Frequências. Tem. Desculpa. E você pode falar comigo? Isso, Desculpa. no direct. E eu encaminho. Eu vou procurar também. Hoje já vou acessar esse canal porque eu gosto. E o bom, Ana Paula recebeu alguma coisa do campo. Ó, libera, Ana Paula, libera.
tosse que está liberando de todos nós aqui, né? E o bom dessas Isso. frequências é que, como você mesmo disse, você pode deixar em silêncio, bem baixinho, e não atrapalha uma leitura, um trabalho, você está digitando e aquilo ali Não. está O, emanando para o campo. o bom é ouvir com fone, pode ouvir à noite, põe no looping, né, para repetir, se for o caso, se for curta. Porque quando você dorme, você também está preparando, está ajudando o seu cérebro, né, e todo o seu biocampo que está ali se desdobrando para lugares que você precisa se tornar consciente disso, né? Isso. Porque Muito para bom. você começar a acessar com essa sua assinatura energética e ficar cada vez mais claro e, e sonhar, inclusive, desperto, sonhar o sonho lúcido, e nada mais é do que uma conexão com o seu duplo, né? Com o seu futuro potencial. O seu self, os Seu seus self, fractais. a E sua você tá. assinatura energética, você fica mais Isso. organizado, mais centrado. E se quanto mais você está consciente do seu self, né, dos seus fractais, enfim, você pode se desdobrar e até um ambiente mais seguro, né? Porque na hora que você trabalha frequencialmente o espaço, até a nível de companhias espirituais que estão ali ou para sugar, ou para perturbar, ou para misturar tudo, você já vai, né? Vai mandar um sinal para aqueles que querem realmente, ó. Isso, e começa a sintonizar. E aí você vai ver que vai mudando. Aparentemente, fora pode estar mantido a mesma coisa, ou pode até dar uma pioradazinha. Mas você mantém, porque dentro você já escolheu, dentro já mudou. O que Isso. importa é dentro. E aí até o fora começar, você começar a enviar e tudo vai Vai se atualizando. equalizando. Inclusive para animais também, né? Se você coloca frequências harmônicas, os animais ficam mais Isso, saudáveis, né? isso. As Porque os bichinhos, plantas. as plantas, que os bichinhos, eles são nossas barreiras energéticas, né? Nossas plantas, Isso, nossos animais, eles fazem aquele filtro muitas vezes para a gente. Então, por que não colocar uma frequência para harmonizar nossos isso. móveis que começam a quebrar, louços, pratos, e assim. Isso, um cristal, né? Tipo, começa a ter problema com, por exemplo, se começar a ter problema com água, né? Aí você vai, é algo que precisa ou tá faltando ou tá transbordando, né? Tá escapando. Você olha para as águas do seu corpo, né? As más águas e as águas que precisam ser redirecionadas com coragem, né? Com coragem e com paciência. Com paciência, Porque tudo consigo mesmo. é um processo. Eu vou rasgar tudo e vai. Não. Aí você fica rasgado, até para costurar, dar os pontos, fica difícil. Vai pontinho, Isso. aí depois dois E pontinhos. soltar de tudo que é repetitivo, inclusive dos pensamentos, né? Porque você que tem que controlar o software, porque senão você fica tendo as mesmas respostas, tendo mais do mesmo, porque você está pensando e agindo, consequentemente agindo igual a ontem. Então, não pode. Tem terapia, Tem não que, tem ó, Ana Paula Samico, não tem mar da consciência. Porque não adianta pro mar da já consciência e depois sair quando fechou a porta. Mas, menina, tu não sabe. é igual ir para a igreja, né? E vai para a igreja e depois vai começar a fofocar. Não. Ou brigar porque a pessoa passou na frente, ocupou a vaga do carro. É um movimento. Reclamação, né? Reclamação. Gente, quando a gente tá muito nesse eu fora, né? Exatamente. Ana, gratidão por tantas dicas, Eu que por tanto agradeço. conteúdo, sabe? Só esse A é frequência, esse Zap, né? Como é o nome desse aplicativo? ZAPP, ZAPP. ZAPP, sabe? Essa questão do biocampo. É o nosso estado, né? Toda hora a gente está se autorregulando no estado de presença, né? E práticas simples de você solarizar a sua água,
E beber, você colocar um sal integral dentro da água, porque imagina, água e sal, né? O sal da terra e a água vão para modificar dentro do seu corpo até a química, para lhe ajudar, sem recorrer a já algo algo mais químico direto, não é? Porque não adianta a gente economizar, porque é frequencial também. É biofísica, não é bioquímica só que vai resolver. Exatamente. É isso. Isso é só uma amostra do que essa maravilhosa vai trazer para o Mar da Consciência. E vamos Só lá, gente, ó, aproveitando ó, 50% de desconto em todos os serviços da Arena para Mudanças. Quem eu me apresentar que estou inscrita no mar, estou por inscrita. favor, vamos juntos. Tá, Ana, obrigada. E é eu como que eu disse, só agradeço. esse biocampo seu, você acessar quem vai para o Mar da Consciência, né? Só o biocampo de cada palestrante, tudo esse egrégora espiritual. Mesmo se vocês não falassem nada, ficassem tudo calado. Isso. Manifestações, criações, liberações já estão acontecendo. E na hora que você compra o ingresso, parece que é conversa de marqueteiro, mas não é. Na hora que Não. você escolhe o ingresso, que você compra, algo já se movimenta no campo espiritual. Na verdade, você já deu aquele sim que que era a ação, né? Você foi para a ação. Então, você saiu do bloqueio energético, emocional, psíquico. Você baixou uma barreira, esse aqui eu estou Que- disponível. Isso. É isso aí. Ana, E que gratidão, nos viu, querida? encontremos lá no mar. Quero estar presencialmente abraçando todo mundo que for. Se Deus quiser. Mas eu vou lhe aperrear já já, amanhã. Sobre esse Tá bom. negócio aqui na frente. Tá bom. Um beijo, querida. Tchau, boa noite. Obrigada a Boa todo mundo que noite. chegou, assistiu, perguntou, saiu, entrou, voltou. Recebeu. O importante é receber, não é? Tchau, Ana. Um beijo.